Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O livro de Tobias fala de um exilado que se dedicava a obras de caridade, esmolas, sepultar os mortos, mas foi provado por Deus com a cegueira. Neste episódio de hoje, ele, cego, ouve um cabrito balindo e pensa que a esposa o roubou. Não precisava desconfiar da esposa, mas ele tem um senso de justiça tão grande e um escrúpulo que pensa que o cabrito foi roubado, na verdade havia sido um presente dos patrões da esposa, e manda que ela o devolva. E a esposa replica perguntando: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Assim ela humilha o marido, que está cego, incapaz de trabalhar. Isso aconteceu no exílio. Esse livro serve para introduzir a história do anjo Rafael, que vai curar este exilado, Tobit, que vai conduzir o seu filho Tobias até uma outra moça que mora num país distante chamada Sara, vai arranjar um casamento para ele e para ela, e a história vai terminar em final feliz. Por enquanto, porém, vemos este justo sendo provado, duramente provado por Deus. O que há de comum entre a primeira leitura e o Evangelho é o senso de justiça, dar ao seu dono. O cabrito tem que ficar com o seu dono e não com outra pessoa. No Evangelho, perguntam a Jesus se deviam ou não pagar o imposto a César, porque havia um partido chamado Zelota que deixava de pagar o imposto, dizendo que o imperador não era legítimo, o único soberano era Deus. Mas fizeram a pergunta para apanhar Jesus e deixá-lo embaraçado, porque, junto com os fariseus, mandaram alguns partidários de Herodes. Se Jesus dissesse para não pagar o imposto, os partidários de Herodes logo iriam denunciá-lo. Era uma armadilha. Jesus percebeu a má-fé e, em vez de responder paguem ou não paguem, ele fez, como costuma fazer nestas ocasiões, devolver a pergunta ao interlocutor. Mostrem-me a moeda com que se paga o tributo. A moeda tem cara e coroa. Que cara é esta aqui? Qual é este rosto que está desenhado na moeda? É o rosto de César. E o que está escrito aqui? Está escrito o nome do imperador, o nome de César. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o respeito ao Estado nada tem a ver contra o respeito a Deus. A autoridade civil que representa a Deus deve ser respeitada, desde que ela não queira mandar aquilo que Deus proíbe. Fora isto, o Estado e a Igreja deveriam viver harmonicamente. O justo pratica a justiça para com Deus pela virtude da religião e a justiça para com os homens, inclusive pagando os impostos. O justo que hoje celebramos, São Justino, procurou a verdade em várias escolas filosóficas. Ele nasceu em família pagã, na Samaria, Palestina, e depois de muitas investigações, descobriu que a verdade estava com os cristãos. Criou uma escola de filosofia em Roma, teve discípulos, escreveu livros de defesa do cristianismo. Ele é considerado um apologista do cristianismo, e por causa desta defesa, ele foi acusado, respondeu diante do prefeito de Roma, Rústico, que representava o imperador, recusou-se a oferecer sacrifícios para os ídolos e morreu pela fé que professou. Essa é a justiça, não dar aos ídolos aquilo que eles não merecem, os sacrifícios, dar a Deus o que é de Deus. Somente os justos entrarão no reino dos céus. E a nossa justiça tem que ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, que se contentavam com as aparências, porque o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Que Maria Santíssima, espelho de justiça,
nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.